que ponto o apego excessivo a pessoas e objetos é aceitável? O ciúme é o tema de hoje na coluna Vida e Comportamento. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Marcos Bersan. Boa tarde. Boa tarde. Existe ciúme bom e ciúme ruim? Sem dúvida, existe o ciúme normal e patológico. E a melhor forma é a forma da analogia, de fazermos uma analogia com o sal. O sal, tempero. Se você perguntar a uma pessoa quanto de sal é necessário numa comida, ela vai dizer muito pouco. Se colocar muito, pode comprometer o paladar. E se colocar pouco também. Então é interessante que as pessoas acabam fazendo analogia falando, o sujeito é sem sal, o relacionamento está sem sal. Então, sem dúvida, é necessário sim. A Thaís do bairro Ipiranga faz a seguinte colocação: até que ponto então o ciúme não atrapalha? Até o ponto em que o ciúme ajuda a cuidar do relacionamento, onde você tem o zelo pelo relacionamento. É interessante isso, para resumir basicamente, o sujeito tem uma esposa e essa esposa vai ao banheiro, se ele acompanha com o olhar, levanta e vai até o banheiro, ele tem o zelo pela esposa. Se ele fica do lado de fora e tenta ouvir a conversa do banheiro, nós estamos falando aí de um neurótico, de um transtorno obsessivo compulsivo talvez. Agora, se ele tem certeza de que algo no banheiro está acontecendo, algo conspiratório, estamos falando de uma psicose, de uma coisa paranoide, uma esquizofrenia, por exemplo, para a pessoa entender. Olha, o Epaminondas do Ipiranga disse que a namorada tem ciúmes do amigo dele. Isso é normal? Ela ameaça terminar com ele e mesmo que ele dê atenção para ela, ela não quer mais que ele saia com o amigo. A verdade é que o ciúme é o medo do abandono, é um sinal de alerta, é uma luz vermelha que se acende no painel. Então, nós temos que entender que o ciúme, muitas vezes, as pessoas começam a ser pulverizadas. O ciúme da mãe, ciúme dos irmãos, ciúme dos filhos, então isso começa a acontecer o tempo inteiro. Então a pessoa tem que se perguntar. Agora é interessante que o ciúme tem uma outra faceta que é a inveja. Então nós podemos dizer que o primo próximo do ciúme é a inveja. Por quê? Você inveja o outro, imagina que ele tem algo que você não possa oferecer. E esse outro acaba sendo mais atrativo, mais interessante. Agora, no caso do Epaminondas, que conselho você dá a ele para lidar com essa namorada ciumenta do amigo? Ela se uniu ao amigo, né? É a melhor forma. Mas não pode criar aí um outro tipo de ciúme? Sim, sem dúvida. Quando nós falamos de ciúme, nós estamos falando de triangulação, que na psicanálise nós falamos da travessia do complexo de Édipo. É quando a mãe e o bebê estão numa relação dual, simbiótica, e aí vem um pai, um terceiro elemento aí, que vem disputar essa relação. Na verdade, nós já sentimos ciúmes lá na tenra-idade, na infância, só que nós esquecemos disso. Pois é, essa é a situação da Vanessa Leopoldina. Ela disse que tem um filho de 6 anos, muito ciumento, né, da mãe com as pessoas e principalmente com o pai, o marido dela. Ele é filho único. Qual é a providência a ser tomada? Olha, tal como o ciúme, a euforia. Se você falar que o sujeito é eufórico durante toda a vida, é algo preocupante. O ciúme também. Então é importante essa criança passar por essa situação para lidar com a situação da perda, do abandono, da rivalidade, porque quando falamos de ciúme, falamos de inúmeros sentimentos. Tais como esse, ódio, inveja, enfim, vários. Olha, a Solange do São Mateus, o que fazer quando o ciúme é alimentado depois de uma traição? A traição essa traição gera um filho fora da relação. Como lidar com o ciúme diante dessa situação? Eu sempre me pergunto se vai haver a pergunta, quem é mais ciumento? Nós podemos dizer que o ciúme na mulher e no homem são diferentes, têm nuances diferentes. Nós podemos dizer que o homem teme, fica muito temeroso quanto ao ciúme sexual, da esposa traí-lo sexualmente. E a mulher é o ciúme afetivo. E é interessante que a mulher sempre culpa a outra mulher. Na mitologia grega, Hera, esposa de Zeus, culpava e penalizava as amantes de Zeus por ver as suas incursões amorosas. E nós percebemos isso também no nosso momento atual. E o homem também culpa a mulher. É interessante isso. Doutor Marcos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no MGTV. Okay. Boa tarde.